Boa tarde, Samuel. Muito obrigado por me receber aqui no seu escritório em Registro. E o senhor foi prefeito de Registro por 8 anos e agora está no seu segundo mandato. A gente queria saber assim, o que é mais fácil, ser prefeito ou ser deputado? Olha, Taiti, eu não diria, é muito difícil de te dizer assim, uma é mais fácil que a outra ou uma é mais difícil que a outra. Eu acho que as duas funções que nós desempenhamos são funções diferentes, mas são funções que a gente desenvolve com prazer e com muita dedicação. Eu, quando fui prefeito, me dediquei 8 anos à prefeitura e exclusivamente à função de ser prefeito. E eu tenho, às vezes, uma certa saudade, uma certa nostalgia pelo fato de ter sido prefeito 8 anos e a convivência com o cidadão ser muito mais próxima. Você, quando é prefeito, você está muito próximo do cidadão, muito próximo das pessoas, muito próximo dos problemas das pessoas. O cidadão, como dizia Franco Montoro, ele não vive no país, ele não vive no estado, ele vive no município. O ex-governador Franco Montoro dizia que o cidadão, ele vive no país, ele vive no estado, mas ele mora no município. É ali que as coisas devem realmente acontecer. A vida dele é ali no município. Então, como prefeito, a gente tinha essa proximidade muito grande no dia a dia e na vida das pessoas. Como deputado, você tem uma outra função, você tem a função de representar, quer dizer, no legislativo, essas pessoas. Então, eu vivo trabalhando em função dessa representação, que o eleitor de Registro, o eleitor do Vale do Ribeira me delegou, para que eu esteja lá, na Assembleia, representando essas pessoas. E então, eu na segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira, eu tenho que estar lá na Assembleia Legislativa, que já é um ponto ali em São Paulo mais distante. Recebo as pessoas lá, às vezes viajo para um compromisso, mas eu tenho essa responsabilidade. E também de legislar, também de fiscalizar os atos do Poder Executivo, das entidades, das instituições no estado de São Paulo. Então, você tem uma função diferente, mas também muito prazerosa, porque a gente trabalha muito lá representando a nossa região, as pessoas que moram na nossa região. E a gente roda muito agora, porque como prefeito, eu, na verdade, era prefeito de Registro. Agora eu sou deputado estadual de uma região a qual eu tenho que percorrer, visitar aos fins de semana, eu tenho que encontrar as lideranças das mais diversas cidades. Eu fui, por exemplo, mais votado em Piruíbe, eu tive votos em Itanhaém, eu tive votos em Mongaguá, eu tive votos aqui na região toda de Apiaí, que eu tenho que ir lá visitar, que é o Alto Vale do Ribeira, tive votos em Tapiraí, já no caminho ali para Sorocaba, tive votos em Juquitiba, tive votos em São Lourenço da Serra, tive votos em Itapecerica da Serra, que é no eixo aqui da BR, indo para São Paulo, e em todo o Vale do Ribeira, em todas as cidades do Vale do Ribeira, cidades que eu percorro, encontro as lideranças, converso com as lideranças, ouço as reivindicações, levo-as ao governo do estado, trabalho ali na Assembleia com essa representação. São funções diferentes que a gente desenvolve com bastante prazer. Então, não vejo qual é mais difícil, qual é mais fácil. Eu acho que também não tem nada tão difícil e nada tão fácil. Eu acho que as coisas são dentro de uma normalidade, que é uma característica pessoal sua, do seu ativismo, de como você atua. Esse ativismo que você tem que ter, tem que fazer as coisas com ativismo, com vontade de fazer, com bastante luta. Então, não vejo muita diferença, só nas funções, mas não na intensidade com que a gente faz a função de prefeito e a função de deputado.
Existe alguma coisa que você gostaria de ter feito enquanto foi prefeito em Registro e não conseguiu? Eu, sinceramente, com toda sinceridade, assim, eu não recordo. Lógico que tem sempre coisas a serem feitas. Eu fiz tudo o que pude. Sempre tem coisas a serem feitas, muito mais coisas a serem feitas, mas assim, especificamente uma coisa que eu tenha tido vontade e não fiz, eu não me recordo assim especificamente dela, de uma coisa que possa ter acontecido no meu pensamento, que eu queira fazer e olha, não fiz. Não me recordo, porque eu entrei também com um tempo muito determinado, que era de 4 anos, depois foi para 8 anos. Eu sempre trabalhei muito dentro dos prazos. As minhas metas eram sempre dentro dos prazos de final de mandato. Não trabalhava com uma expectativa ilusória ou algo para depois que terminasse o mandato. Não, eu sempre trabalhei dentro das metas que nós estabelecemos e tiveram coisas muito marcantes, né? Por exemplo, nós, quando trouxemos a universidade pública, que era a Unesp, era naquele prazo, isso era um grande sonho. O povo de Registro queria muito que se fizesse aquele ginásio poliesportivo, abandonado, ali há tanto tempo. Aquilo era uma coisa que nós queríamos muito fazer e foi feita. Eu lembro que o KKK também estava em ruínas, praticamente. Eu lembro que foi feito um laudo, se durasse mais 3 anos para se mexer no KKK, ele com certeza ele teria se autodestruído, ele teria caído, ele teria já caído, realmente caído, literalmente caído, e nós não poderíamos mais restaurá-lo. Então era um sonho que a cidade tinha e que nós fizemos dentro de um prazo também que nós tínhamos no nosso mandato. A gente sempre pensou em aproximar mais as pessoas do Rio, através do Parque Beira-Rio, quando a gente fez. Ou seja, tudo que a gente fez, a melhoria da qualidade dos serviços públicos, que para nós era muito importante. A cidade era muito abandonada na sua limpeza pública, na sua conservação de ruas, de estradas, serviços públicos mesmo, de saúde, a municipalização da educação que nós enfrentamos, né? E foi um passo importante para que as crianças tivessem uma administração da educação mais próxima, os pais e a própria prefeitura pudesse fazer essa educação no ensino fundamental. Então, nós fizemos um trabalho que sempre foi um trabalho que teve na nossa mente. Eu não saberia identificar assim uma ação. Na saúde, eu lembro, nós ampliamos muitos postos de saúde. Para você ter uma ideia, tinha um postinho de saúde no Serrote, quando eu entrei, que funcionava, às vezes, esporadicamente com a presença de um médico. Nós abrimos 12 postos de saúde, na época com médicos. Então, eu acho que tudo que a gente pôde realizar, a gente realizou, e fizemos isso com bastante entusiasmo. Não tive nenhuma frustração, para te dizer assim, olha, tem uma coisa que você... Não tive nenhuma frustração, pelo contrário, eu tive a alegria de ser reconhecido pelo povo de Registro. Isso aí nos deixou bastante felizes e a gente procura muito honrar esse reconhecimento da população. É isso, não tem não tem uma coisa que deixou de fazer, uma coisa que planejou, não. Tudo que nós planejamos, realmente nós... Aliás, isso é uma questão importante. Os nossos planos de governo em campanha, quem coordenou o meu plano de governo foi o engenheiro Giro Hiroi, que é engenheiro da Sabesp até hoje. E uma das vezes que encontrei com ele, tinha uma equipe, e ele ticava as coisas que nós fazíamos no plano de governo. E uma oportunidade ele me encontrou e falou: Samuel, tudo que nós colocamos no programa de governo foi realizado. Então foi uma alegria para nós, né, ter feito tudo que nós nos comprometemos a fazer dentro do nosso planejamento e dentro do nosso prazo, que é o prazo de um mandato. Você tem um mandato, lhe dão outro mandato, e dentro daqueles prazos, que são os prazos do mandato, você cumprir o que você combinou com a população. E mudou alguma coisa assim na sua vida
depois que você foi deputado, inclusive sobre o relacionamento com a família. Na verdade, o tempo foi passando, né? Foram 8 anos de prefeito. Depois eu ainda fui subprefeito em São Paulo, na região de São Miguel Paulista, quando o Serra foi prefeito. Ele me convidou para ser subprefeito de uma região com quase 500 mil habitantes. E depois deputado, já há 5 anos deputado. Na verdade, já faz 16 anos que nós fizemos a primeira campanha para ser prefeito. Depois fomos prefeito. A vida da gente muda muito em 16 anos. Os filhos crescem, né? Eu me dediquei integralmente à prefeitura. Um período de muita luta para resgatar a autoestima, para melhorar a cidade de Registro. Meus filhos eram muito novos. Um tinha 6 anos, outro tinha 3 anos de idade. Então, ainda muito crianças, eu tive muito essa dificuldade de estar muito próximo, mas sempre acompanhei muito. E minha esposa também sempre muito atenta à criação dos filhos, à educação dos filhos. Então, nós temos uma família muito unida, apesar da minha atividade ser uma atividade que, às vezes, distancia do dia a dia. Como prefeito, realmente, nós tivemos uma luta muito forte na prefeitura que às vezes eu sinto uma certa saudade de poder voltar àquele tempo e fazer coisas que eu não fiz com os meus filhos. Podia ter tido mais lazer com eles, mas sempre foi muito preenchido isso pela minha família, né? Pelos avós deles, meus pais, os pais da minha esposa também sempre muito próximo. Agora já estão com 22 anos. Um está com 22 anos, outro está já com quase 19 anos. Então, já estão na luta deles também. E o que eu sinto mais falta, mudança maior, é que antes eu estava todos os dias em Registro. E hoje, já nos dias de semana, eu tenho que estar em São Paulo, né? E estando em São Paulo, não podendo estar aqui mais todos os dias, isso eu sinto muita saudade, porque você fica mais distante dos amigos, das relações que você tem, das pessoas, e o ofício, o seu trabalho, lhe obriga a estar lá. Mas eu, fim de semana, estou por aqui, encontro as pessoas, rodo a região. Eu não diria que também tem grandes mudanças. O único fato é esse, de você estar nos dias de semana tendo que trabalhar em São Paulo, né? O senhor continua morando em Registro? Continuo morando em Registro, a minha residência, a minha casa, que é a casa que eu tenho, que ainda a tenho e a tinha antes de ser prefeito, moro no mesmo lugar. A minha casa, hoje, por exemplo, nós estamos aqui, né, já numa véspera de um feriado, e minha família já está aí. Então, meus 2 filhos estão aí, minha esposa está aí também. Já estamos aqui na nossa casa, que é em Registro, onde a gente vem, nos fins de semana, procura lutar. Nos dias de semana, tem que ficar lá em São Paulo. Não dá para... Eu tenho vários deputados amigos que, às vezes, vão todo dia para Santos e voltam. 50 minutos de viagem, 40 minutos de viagem, vai e volta todo dia. Que eu gostaria também de ter esse privilégio de ir e voltar todo dia, mas não é impossível com essa estrada que nós temos. É impossível você todo dia ir e voltar. Tem dia que eu pego essa estrada aí, demoro 5 horas, 4 horas de São Paulo até Registro. Então acabo tendo que ficar os dias de semana lá. Moro lá de aluguel, nós alugamos lá um apartamento e estamos lá, trabalhando e tal, os fins de semana aqui, onde é a nossa casa. Aliás, eu sou um deputado que aqui é a minha casa, o meu carro é a placa de registro, meus impostos eu pago aqui, a minha casa é aqui, meu título de eleitor é aqui de Registro. Então nós continuamos com esse vínculo extremamente forte e representando a região. Eu sou reconhecido em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, como deputado do Vale do Ribeira, né? Aqui é que teve a minha eleição, aqui que tem a minha história, o meu trabalho, e é por onde eu luto e reivindico as coisas.
As nossas lutas são lutas pelo Vale do Ribeira. Apesar da nossa votação estar crescendo, nós já passamos a ter voto em outras cidades, né? Cidades fora da região. Já fui o mais votado em várias cidades fora da região. Mas continuamos sempre aqui. Aqui é a nossa base, é a nossa representação. Então, é muito difícil, né, se afastar aqui. Não vamos nos afastar de Registro e da região. Pelo contrário, cada vez mais vinculado. Né? Muitas lideranças, prefeitos, vereadores. Antes era aqui de Registro, agora em toda a região. Eu fui o mais votado em todas as cidades da região do Vale do Ribeira. Eu fui o mais votado em Iguape, eu fui o mais votado em Sete Barras, eu fui o mais votado em Juquiá, eu fui o mais votado em Miracatu, eu fui o mais votado em Registro. Então, a nossa relação com a região é uma relação muito forte, muito estreita. Assim, entre as suas lutas, tem duas, que é a duplicação da BR, que agora só está faltando a Serra do Cafezal, e a nossa ferrovia, que é uma coisa que está parada. E eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa sobre isso. Olha, eu posso dizer para você que estas são as nossas principais lutas do ponto de vista do desenvolvimento da nossa região. Nós temos lutas diárias para ajudar as prefeituras, a gente libera recursos. Ontem mesmo ainda tivemos no Palácio ambulância para todas as cidades aqui da região, vans, estamos trabalhando para que creches, nós temos um programa de creches que nós conseguimos creches para todas as cidades do Vale do Ribeira. Tem várias outras lutas que nós fazemos no dia a dia para ajudar, para melhorar a região, mas a BR-116 e a ferrovia são estratégicas. Tanto a BR, quanto a ferrovia, quanto a pavimentação da ligação de Sete Barras a São Miguel Arcanjo. Porque também nós temos uma ligação com a região de Sorocaba, Itapetininga e Itapeva, que nós queremos que seja feita também aqui por Sete Barras. Porque hoje pavimentado você pega Juquiá, Tapiraí e vai a Sorocaba. Mas essa região de Itapetininga, Itapeva, toda essa região sudoeste do estado, não tem ligação com o Vale asfaltada. Nós precisamos fazer essa de Sete Barras a São Miguel, porque aí nós ligamos toda essa região com o Vale do Ribeira, essa região do sudoeste paulista com o Vale do Ribeira. Então ela é estratégica também. E uma região, para se desenvolver, ela precisa ter acesso. Você precisa chegar nela. As pessoas precisam ter tranquilidades, segurança, um acesso fácil para ela ir e vir, porque o turismo depende muito disso. E os produtos também precisam ter acesso. A agricultura, o comércio, o produto que você desenvolve na região, hoje a pupunha, a banana, as carnes e o leite de búfala, tudo você precisa ter integração para os produtos entrarem, saírem da região, para que você possam, as pessoas, ter serviços, turismo também. E como é que faz isso sem acesso, Taíde? É muito difícil. Você sabe que um sítio na zona rural, para se desenvolver, o seu potencial sem acesso é muito difícil, sem uma estrada boa, sem... Então a duplicação da BR é fundamental, uma luta de mais de 40 anos que a nossa região tem, mais de 50 anos, aproximadamente 50 anos que a nossa região tem. Porque, na verdade, desde que se fez a BR, um pouco mais para frente, já se pensava na duplicação. Porque ela já começou pequena, que ela liga eixos de desenvolvimento muito grande, é o sudoeste e o sul. São as duas regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo. Você pega São Paulo e Curitiba, são duas capitais importantíssimas. Eu diria que São Paulo é a mais importante. Então a BR é muito importante. E a ferrovia. E nós estamos lutando muito pela duplicação da BR, acompanhando o par e passo. Nós temos feito críticas construtivas. Porque a crítica não é pela crítica, mas é a crítica construtiva. Não é possível você fazer uma concessão. Você faz uma licitação, faz uma concessão, assina um contrato com uma empresa que se obriga a fazer a duplicação, a manter a estrada em ordem, a fazer as marginais, a fazer as passarelas, a fazer os viadutos. Tem obrigações contratuais e esse contrato não anda.
Para você ter uma ideia, o contrato que foi assinado para a duplicação aqui da BR era a conclusão em 2012. Fevereiro de 2012. Nós já estamos em abril de 2012 e não começou o trecho da Serra do Cafezal. Ao mesmo tempo, a contrapartida era pagar pedágio. O povo paga pedágio. O povo está pagando. Os aumentos, inclusive, acima da inflação. Então, a gente vê alguma melhora? Uma passarela, vê alguma melhora na sinalização. Mesmo assim, era para estar um brinco, o eixo rolante, né? Você pega a pavimentação, recuperação, eu às vezes encontro um buraco, às vezes encontro trechos ainda com buraco, com má sinalização. Não era mais para acontecer isso. Então nós fazemos essas críticas construtivas, no sentido de apertar o cronograma. Não pode atrasar, é um contrato assinado. E às vezes a nossa população, nós mesmos, mas já melhorou um pouco. Melhorou um pouco, mas pelo que nós pagamos, que está no contrato, os pedágios que nós pagamos, era para estar muito melhor, Taiti. Era para estar muito melhor. É um contrato, infelizmente, mal feito, uma fiscalização mal feita. O governo federal tem responsabilidades sobre isso, né? Fala assim, olha, mas é um contrato que o preço é baixo. Mas o que é preço baixo? O que é preço alto? Não é preço alto e preço baixo. O que é combinado não é caro nem barato. É combinado, é contratado, é para fazer. Para as duas partes tem que fazer. Nós temos que pagar o que foi contratado, que é o pedágio. Vamos lá e pagamos. Está combinado, está contratado. E a empresa que ganhou tem que fazer as obras que foram contratadas e no prazo que foram contratadas. Então nós somos críticos construtivamente, nós não saímos fazendo barulho, criticando, fazendo política partidária, não. Mas há uma defasagem nesse contrato e nós temos que tomar providências com relação a isso. E nós estamos tomando providências. Agora não é mais possível aguardar tanto tempo. Nós vamos ter que tomar algumas medidas no sentido de fazer se cumprir minimamente esse contrato que tem pouquíssima transparência e que nos deixa assim perplexos do ponto de vista da responsabilidade de um contrato que não está sendo cumprido. Mas nós estamos acompanhando, alguns trechos estão acontecendo de obras lentamente. O ponto nosso é que está fora do prazo. Esse é o nosso grande questionamento. Então nós esperamos que saia logo essa licença ambiental, esperamos que comece logo a Serra do Cafezal. Começou um pouco trechos ali entre Miracatu e Juquitiba nas pontas, está avançando um pouco a duplicação, mas nós queremos que isso seja acelerado. E a ferrovia, Taiti, para não me alongar, que eu sei que também não podemos cansar o telespectador, mas a ferrovia, eu diria para você o seguinte, Taiti, se nós fôssemos começar uma ferrovia de Santos a Cajati, você imagina a licença ambiental, dinheiro para fazer a obra, olha, ia ser um parto da montanha. Bom, existe uma ferrovia já, que já foi utilizada. Foi feita uma concessão também. É uma concessão federal. E ela está abandonada. Eu, inclusive, entrei na Justiça Federal com uma representação contra esse abandono. E eu estou vendo agora que começaram a se mexer, pelo menos a manutenção, mas é uma ferrovia que não merecia o tratamento que o governo federal está dando a essa ferrovia através da concessão. Foi um abandono de vários anos, uma paralisação e um abandono, e nós precisamos recuperá-la. É lógico que ela tem que ter a sua viabilidade. Então ela vai ser estudada, e nós sabemos que já tem empresários aqui na região, a mineração, para fazer o movimento, pelo menos, de carga na ferrovia. Porque a gente pensa muito em passageiro, mas se não tiver viabilidade, tudo bem. Agora, pelo menos carga, já tiraria da BR, das estradas, toda a mineração que é levada hoje por caminhões, poderiam estar já nessa ferrovia. Mas eu queria dizer que aquilo que cabe ao governo do estado, que é a estrada de 7 Barras a São Miguel, que é uma estrada estadual, o licenciamento já está saindo e eu acho que esse ano essa obra deve iniciar.
nós vamos pavimentar, se Deus quiser, a estrada de 7 Barras a São Miguel. E o aeroporto, que é um acesso aéreo para cargas, para turismo, para fretamento. O aeroporto, agora nesse primeiro semestre também deve ser entregue o aeroporto, que é uma obra estadual. Essas duas obras de acesso estaduais, tanto o aeroporto como a rodovia de São Miguel a 7 Barras, o Estado vai cumprir esse compromisso. Esse ano nós vamos ter ela pronta. Agora, nós estamos batendo muito na questão da rodovia, que é uma obra federal, e na ferrovia, que também é uma concessão federal, para que a gente tenha o mais rápido isso concluído. Não é fácil, é uma luta mais difícil para nós. O governo federal está mais distante, nós estamos aqui mais próximo do governo estadual, como deputado estadual, mas nós estamos lutando. O voto distrital, ao meu ver, é uma maneira mais democrática de a gente constituir o poder. E eu sei que isso é uma bandeira que o senhor levanta. É uma coisa difícil, porque depende de mudar as leis, mas eu queria que falasse alguma coisa sobre isso. A gente, aqui no Brasil, realmente as coisas são mais difíceis, principalmente quando se trata do poder central, do governo federal, do Congresso Nacional. As coisas realmente são mais difíceis, estão mais distantes. E essa é uma lei federal, precisa mudar, inclusive a Constituição Estadual, a Constituição Nacional. Você mudar a Constituição Federal não é simples, precisa ter muito empenho, porque o país é um país presidencialista. A começar que o nosso país, você tem países que o sistema é parlamentarista. Então o parlamento tem mais força, tem mais decisão, os deputados têm mais força. Você pega a Inglaterra, é parlamentarista. Você pega países que no parlamento as decisões são mais fortes. Aqui, para se mudar as coisas, precisa muito do empenho do presidente, porque é um país presidencialista. Se o presidente se empenha, as coisas acontecem. Apesar de que os Estados Unidos é um país presidencialista, e nos Estados Unidos o voto é distrital. Agora, é impressionante como o voto distrital, que já é experimentado nos Estados Unidos, que é voto distrital. A Inglaterra é voto distrital. Na Alemanha é voto distrital misto, mas é distrital. No Japão é voto distrital. Você pega os países mais desenvolvidos, o voto é distrital. Qual é a diferença, para o seu telespectador saber, do voto distrital? É que você simplesmente divide o país em regiões, distritos, o Estado em distritos, em regiões, e você faz a eleição do deputado naquele distrito, por isso chama distrital, naquela região. Então você pegaria o Estado de São Paulo, por exemplo. O Estado de São Paulo hoje tem 94 deputados estaduais. Você tem 94 deputados, vamos supor que fosse 100, para fazer uma conta redonda, e você tem 20 milhões de eleitores. Vamos supor que fosse 30 milhões de eleitores. 30 milhões de eleitores, 100 regiões. Você teria regiões de você teria regiões de 300 mil eleitores. Você teria distritos de 300 mil eleitores. Então você pegaria o Vale do Ribeira, é um distrito. Você caminharia aqui no litoral sul, para a região da Baixada Santista, ali, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, outro distrito. Santos, você teria mais 2 distritos, dividiria por distritos. São Paulo, capital, 30 distritos. 30 regiões de distritos. E você teria, no estado de São Paulo, 94 distritos. 100 distritos, como eu disse aqui. São 94 deputados, 94 distritos. E aí a eleição é disputada no distrito. Ao invés de você ter 500 candidatos a deputados entrando aqui na região ou em qualquer outra região, você teria 6, 7, porque aí cada partido lançaria um. E um com o título de eleitor daquele distrito. Bem, cara de tal lugar, outro lugar, não. O título de eleitor você tem que ser daquele distrito. Então cada partido lançaria um. O PSDB lançaria o Samuel, o PT lançaria um determinado candidato, o PMDB lançaria um determinado candidato, o PPS determinado candidato, enfim, partido que não tivesse candidato apoia outro, como é numa eleição de prefeito. Você teria candidatos da região, um título na região, você ia votar naqueles candidatos. Isso estimularia uma campanha mais próxima do eleitor, o eleitor conhecendo a proposta do candidato,
você teria oposição àquele que já é deputado, questionando o mandato dele, debatendo. Aquele que é deputado teria que percorrer esclarecendo o seu mandato. Você teria uma disputa em benefício do eleitor. Hoje, como que é? Hoje, aparecem 200, 300 candidatos. Para você ter uma ideia, aqui em Registro, 318 candidatos a deputados foram votados. 318 levaram votos de registro. 318. Tem deputado que teve voto aqui que você não tem condições de cobrá-lo. Não sabe nem onde fica. Não, você está aqui no nosso escritório. Eu tenho um escritório aqui em Registro. Eu tenho um escritório que fica aberto, as pessoas vêm aqui, conversam. Eu venho no fim de semana, atendo as pessoas, as lideranças, rodo. Tem deputado que levou voto daqui que você não tem sequer como encontrá-lo. Se você precisar encontrá-lo, não tem como encontrá-lo. Precisa mandar um recado para ele. Você não tem como mandar um recado para ele. Então, o que adianta? Então, o voto distrital é muito melhor. É uma alternativa que o país deveria enfrentar. O que não acontece? Não acontece porque o Congresso está lá distante, nós também não temos representação. O próprio Vale do Ribeira não tem um deputado federal do Vale do Ribeira. Nós também temos dificuldade porque a presidente da República, ela se elegeu falando que ia fazer a reforma política, mas não toca na reforma política, que é a mudança do sistema eleitoral. O que é a reforma política? É a mudança do sistema eleitoral, da forma de se votar. Então, o melhor sistema é o voto distrital, porque você vai ter o eleitor mais próximo do eleito, o eleito mais próximo do eleitor. É isso que precisa ser considerado, né? Porque, olha, você veja, escândalos por aí acontecem o tempo todo. Então, o deputado aparece lá na televisão envolvido em escândalo, deputados. Depois, o que acontece? As pessoas esquecem, ele vem aqui ainda e leva votos. Porque contrata um, contrata outro, contrata um cabo eleitoral, acaba levando os votos. Se o deputado é da região, no voto distrital, ele aparece num escândalo na região dele, ele não vai ter mais voto. Então, são muitos os benefícios, é por isso que nós defendemos o voto distrital, para melhorar a qualidade da atividade política. Quais foram as principais conquistas que você conseguiu como deputado? Olha, a nossa região, nós fizemos uma luta o tempo todo para melhorar essa questão da infraestrutura. Nós conseguimos algumas melhorias em estradas vicinais. Essa questão da infraestrutura, desde as vicinais, a Codasp trabalhando sempre, algumas pavimentações de vicinais. Conseguimos uma melhoria também nas estradas estaduais. Você pegar ali de Piruíbe até a BR, nós precisamos de uma conservação melhor e precisamos também melhorar outras estradas. Fazemos uma luta muito forte na BR, que não é uma conquista, é uma conquista de todo cidadão, precisa melhorar muito. A nossa luta pela ferrovia, a questão do aeroporto é uma conquista boa. A barragem de Iguape, nós estamos trabalhando lá em Iguape para melhorar aquela questão da barragem. São lutas e conquistas nessa área de infraestrutura. Na área da saúde, que é uma área importante, o ambulatório médico de especialidades, que é uma luta muito forte, porque nós, para fazermos consultas, exames, nós temos uma dificuldade muito grande. Então, esse ambulatório médico de especialidades, lá em Pariquera, ao lado do hospital, está sendo construído, é uma obra de 8 milhões de reais, é para que nós possamos ter ali cerca de 10 a 12 mil consultas por mês para a região, com exames também no local e mais de 20 especialidades médicas. Então, essa é uma obra nova, é uma conquista importante. O que vai acontecer? As pessoas querem marcar consulta com especialista. Liga lá, marca, vai, é atendido, faz exame lá. Obra de mais de 8 milhões de reais. Essa obra vai estar concluída esse ano. Nós vamos também ter lá um centro de reabilitação para mobilidade das pessoas, fisioterapia, e as pessoas com deficiência de mobilidade, deficiência física também vão ter lá os acidentes que ocorrem, às vezes as pessoas com motocicleta, tal. Um centro de reabilitação também extraordinário em Pariquera. Em Pariquera, ali ao lado do hospital também, que nós já conseguimos com o governador,
Geraldo Alckmin com o secretário. Recursos para fazer ampliação dos leitos, UTIs, tem uma ideia, nós temos 10 UTIs lá, nós vamos passar para 30 UTIs, tudo começando esse ano. Nós já queríamos ter começado o ano passado, mas em função do ambulatório médico, o próximo passo, terminando o ambulatório, são desembolsos para melhorar o hospital regional. Então, esse grande desafio são conquistas também de você fortalecer bem o hospital regional. Nós também obtivemos conquista de recursos aqui para o Hospital São João, centro cirúrgico, que foi feito ano passado, com mais de 200 pequenas cirurgias, com as melhorias que ocorreram, nessa área da saúde. Na área da educação, nós conquistamos uma escola técnica, da Paula Souza, aqui, para registro, e salas descentralizadas. Então, a escola técnica ampliou muito o número de vagas na região, porque Miracatu, Juquiá, Cajati, Apiaí, todas essas cidades já tiveram escolas descentralizadas técnicas da Fundação Paula Souza e registro, uma unidade já diferenciada, com mais autonomia, que é a escola técnica aqui de registro. A Unesp vai ganhar um novo curso, nós estamos trabalhando inclusive na aprovação desse projeto de lei, que é de engenharia de pesca, também é uma conquista grande nessa área. É só para falar de algumas conquistas nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, mas para falar também, Taíte, da representação junto aos municípios, né? Liberamos recursos para infraestrutura aqui para registro, recursos para construção de biblioteca, para centro comunitário no Arapongal, agora também estamos ajudando a um posto de saúde no Capinzal, e temos feito muitas parcerias aí para fazer as estradas, e isso ocorreram em todos os municípios, creche também aqui para registro, precisa de ambulância, vamos atrás, para toda a região. Todas as regiões nós conseguimos recursos para convênios e para obras novas. Mas o mais importante é esse contexto regional também. Quer dizer, regional, você tem a cidade de registro, você tem as cidades da região, que tem a sua luta diária ali local, que você ajuda com recursos, liberando, ajudando, mas você tem também, junto com essas questões, as questões regionais que eu te coloquei aqui, que é para atender toda a região. Então, acho que essas são as principais conquistas que a gente queria destacar. São lutas que continuam o tempo todo. Então, nós, e também nós, queremos muito ajudar numa linha de financiamento diferenciada, que a agência Nossa Caixa já disponibilizou, para ajudar a região a desenvolver o seu turismo. Então, nós estamos trazendo qualificação também, quer dizer, uma linha de financiamento diferenciada, e também o Via Rápida, que é um programa, nós tivemos aqui na região há pouco tempo atrás com o secretário Paulo Alexandre, por orientação do governador, e estamos abrindo bolsas para o Via Rápida, que é um programa de qualificação para toda a região. Parcerias também com as empresas, o Boticário também precisou muito do governo para sua instalação, foi ajudada, na medida em que o governo pôde participar, deu todo o apoio. Então, todas essas questões mais relacionadas também ao desenvolvimento das empresas e principalmente a qualificação profissional com o programa Via Rápida, escolas técnicas, salas centralizadas, para melhorar também o desenvolvimento da geração de empregos na região. Cita uma conquista que você gostaria de realizar ainda nesse mandato seu. O que eu gostaria de ver mesmo é essa estrada BR-116 duplicada. Eu acho que esse é um fator de desenvolvimento crucial para toda a nossa região. A conclusão da BR seria uma grande conquista de toda a população do Vale do Ribeira. Eu acho que vai melhorar muito em todos os aspectos a geração de emprego, a realização dessa duplicação da BR-116. Vamos esperar. Vamos trabalhar para que ela ocorra, vamos pressionar para que ela ocorra. Porque também, se você deixa solto, Taíte, ela pode ocorrer, mas pode ocorrer daqui a 10 anos. E nós precisamos que ela ocorra o mais rápido possível. O senhor é líder do governo. Explica para a gente o que é isso. Olha, nós recebemos essa delegação e essa confiança do governador Geraldo Alckmin.
Eu, no meu primeiro mandato, eu fui vice-líder do governo Serra. Na época, o líder era, no primeiro ano, o líder era o deputado Barros Munhoz, que hoje é presidente da Assembleia. O Barros Munhoz foi líder no primeiro ano do governo Serra, eu fui vice-líder do governo, adquiri uma boa experiência. Depois eu fui líder da bancada do PSDB, no meu segundo ano de mandato e no terceiro ano de mandato também. Fui líder da bancada do partido do governador, que era o Serra. Depois o governador Geraldo Alckmin ganhou a eleição, para governador eu fui reeleito, e o governador Geraldo me convidou para ser o líder do governo. O líder do governo, ele faz a articulação dentro da Assembleia. Qual a diferença? Eu fui líder da bancada. A bancada, você é líder de uma bancada, tinha 24 deputados, era a maior bancada dentro da Assembleia, mas eu estava ali como líder da bancada, representando a nossa bancada dentro da Assembleia, os interesses da bancada, a luta da bancada, tinha outros líderes das bancadas, líderes dos outros partidos da bancada, fazendo articulação. O líder do governo, ele diferente de um líder da bancada, ele se relaciona com todas as bancadas. Então eu hoje faço uma articulação com a bancada do PSDB, com a bancada do PT, com toda a oposição do PCdoB, do PSOL, né? Além do PSD, de todas as bancadas que têm representação. Para você ter uma ideia, hoje a Assembleia tem 16 partidos representados. Tem partidos com bancadas de 24 deputados e tem partidos com bancada de 1 deputado. Você pega, por exemplo, o PR tem 1 deputado, o PP tem 1 deputado, você pega o PCdoB, tem 2 deputados, você pega o PMDB, tem 5 deputados, você pega o PT, tem 24 deputados, você pega o PV, tem 8 deputados. Então são deputados, bancadas com um número de deputados diferentes. Toda a relação com o governo do Estado, a relação que é relação e que é de direito, inclusive, do próprio deputado da oposição, né? O próprio deputado de oposição, ele tem prerrogativas junto ao governo do Estado, reivindicações junto ao governo do Estado, às vezes reivindicações, leis que ele quer aprovar dentro da Assembleia, que tem que ter uma articulação também com as outras bancadas. Esse papel todo, quem faz somos nós, como líder ali. Fazemos as articulações entre as bancadas e com o governo do Estado, para garantir os direitos dos deputados, a luta dos deputados. Nós respeitamos muito lá os deputados de situação, de oposição, enfim, abrimos portas dentro do governo que eles precisam, pedem, toda essa articulação com o governador, às vezes querem ter um contato com o governador mais rápido, tal, procuram a gente, fala com o governador, toda essa relação de articulação política, no sentido de fazer a Assembleia andar. Os projetos de lei, tanto dos deputados, do governo, né, projetos que o governador envia à Assembleia. Para você ter uma ideia, o governador, o ano passado, desenvolveu uma política forte de valorização do funcionalismo. Isso aí pouca gente sabe, mas foi muito forte. Na área da educação, você tem cerca de 300 mil funcionários. Para você ter uma ideia, na Secretaria da Educação, só de professores são 230 mil. Na área da segurança, são cerca de 150 mil funcionários. Você tem a Polícia Civil, você tem a Polícia Militar, e todos os projetos que mexem na carreira, para valorizar a carreira, de aumento, como foi dado, aumentos significativos, na polícia, na área da segurança, foi 27% em 2 anos. Você pegar 2 anos de inflação, dá 10%, uma inflação aí de 5% que você estima. Você dá aumento de 27%, significa que você está dando quase o triplo num período de 2 anos. Mas toda a flexibilização da carreira, a agilização para as promoções, isso foi feito também na área da educação, na saúde, toda essa articulação, porque o projeto é de iniciativa do governador, cai na Assembleia, toda a articulação, as emendas que querem fazer ao projeto, querem às vezes fazer uma emenda mudando certa coisa no projeto, querem não, fazem, são várias. Nesses vários projetos, a lei de combate ao uso de bebida alcoólica por menores de 18 anos, são projetos de iniciativa do governador que vão lá para a Assembleia, líder do governo, os líderes da bancada, deputado, faz emenda, articula, essa emenda dá para atender, essa não dá, isso aqui não pode, isso aqui vai dar, isso aqui tem acordo, isso aqui não tem acordo, para tentar viabilizar a aprovação desse projeto.
desses projetos. Então, toda essa função é exercida pelo líder do governo. E, graças a Deus, todos os projetos foram aprovados, sempre com a participação da Assembleia, dos deputados da Assembleia, da situação, da oposição, sempre dentro dos limites da estrutura do projeto ser preservada, da iniciativa do governador, todos os projetos sempre de maneira republicana, sem precisar negociar nada espúrio, sempre com muita transparência. Todos os projetos de interesse do governador foram aprovados. Projetos de financiamento, autorizando o governo a contrair financiamentos para obras de estradas, para obras de metrô, para obras de rodoanel, para obras... Sempre foram projetos muito discutidos. Isso realmente toma muito tempo, requer muita dedicação, às vezes até um envolvimento muito interno, né? Porque você conversa muito com os líderes das bancadas, com os deputados da Assembleia, você tem toda uma articulação que toma muito tempo, mas a gente também faz isso com prazer, porque é função lá, delegada pelo governador, a confiança do governador que você tem que honrar, né? Você luta muito para honrar essa confiança e, ao mesmo tempo, manter toda a sua base tendo atenção sua, sendo assistida pelo seu mandato. Então, é uma coisa que entusiasma muito a gente. Dá muito trabalho, mas a gente gosta. Fazendo com prazer, as coisas vão fluindo. Fala um pouquinho da sua rotina como deputado. Bom, a minha rotina é um pouco essa, que eu acabei de falar aqui. Eu, segunda-feira cedo, já estou na Assembleia e permaneço muito tempo dentro da Assembleia, porque toda a tramitação dos projetos, a pauta de votação, quer dizer, a agenda de votação, que é feita pelo presidente da Assembleia, ele que constrói lá a pauta, é sempre discutida com o líder do governo. Nós estamos sempre dentro de todos esses assuntos que estão pautados ali na Assembleia. Sempre há uma opinião do líder do governo, há uma participação do líder do governo, há uma construção com os outros líderes de bancadas para que a agenda da Assembleia possa fluir durante a semana. Então, é muito trabalho. Ao mesmo tempo, muita atenção às pessoas que nos procuram. Nós temos uma equipe muito boa, muita visita a secretários de Estado, ao próprio governador, muita relação com os deputados, muita relação com as bases, agendas também de fins de semana que você possa percorrer. Nós estamos aqui, mas daqui a pouco eu vou a Cajati, né? Então você está sempre atendendo também agendas, demandas dos municípios que querem que você esteja presente. É uma agenda de bastante trabalho, mas também eu procuro reservar algum tempinho, não sei, a gente procura reservar quando dá um tempinho para outras coisas também, né? Às vezes conversar com alguns amigos, né? Visitar alguns amigos. Você viaja, conhece muitas coisas novas, porque você vai para municípios que você sempre tem uma novidade, mas é uma rotina que eu diria sempre de trabalho em primeiro lugar. Mas a gente também procura às vezes cuidar um pouquinho da saúde, né? Se você está bem, eu acho que tem duas coisas que não podem te faltar. Você pode ser um homem trabalhador, muito dinâmico, até mesmo pode ser competente, pode ser inteligente, você pode ter todas as virtudes, você pode ter todas as qualidades. Mas tem duas coisas que eu acho que não podem faltar. Saúde. Se faltar saúde, a gente fala isso, mas a gente é meio relaxado com a saúde, viu, Taíte? A gente precisa cuidar mais, que a gente vai... Às vezes você fica sem almoçar, corre, troca os horários todos invertidos, você vai almoçar, já é quase hora de jantar, você vai jantar já na hora de dormir, aí já não dorme tão bem, porque jantou muito tarde, os seus horários vão ficando, isso quando almoça, às vezes nem almoça, às vezes nem janta, enfim, a gente fala, mas a gente precisa se cuidar, porque se te faltar a saúde, não adianta nada. Você pode ter tudo isso, mas sem saúde é muito difícil. Então precisa arrumar mais tempo para cuidar da saúde. Eu falo isso para os outros, mas deveria valer para mim também. Então eu quero me dedicar um pouquinho mais a essa questão.
da saúde. E não pode faltar coragem, né, Taíte? Porque também, se você na hora da decisão te falta coragem, você pode ter... Então são duas coisas que eu peço a Deus assim, que não nos falte, né, que a gente possa continuar tendo. Porque senão todas as outras qualidades suas também ficam de lado, você não consegue. Então a minha rotina, Taíte, é uma rotina sempre de muito trabalho, de bastante trabalho, mas também porque eu gosto. Eu gosto. Às vezes eu acho que eu devia dosar um pouco mais, mas também não me sinto infeliz por isso. Aquela coisa que o cara trabalha e está sempre descontente, está sempre, eu trabalho demais, que não sei o quê, como se fosse um peso. Eu não quero encarar dessa forma, não. Às vezes você se estressa um pouco, às vezes você se sente um pouco estafado, né? Isso pode ocorrer. Você tem que tentar dosar um pouco isso. Às vezes você pensa assim, puxa vida, né? Ficar com a família um pouco mais, coisas boas. Os amigos, né? Você, com o tempo, Taíte, o que eu acho, na verdade? Você vai ficando mais maduro. Eu estou com quase 50 anos, com 49 anos. Eu fui prefeito com 33 anos, faz tempo. E você lá na juventude, com o tempo, você vai dando valor para certas coisas que na juventude às vezes é meio secundário, sabe? Você não tem problemas com a saúde na sua... Você não pensa, você não está preocupado com... Está tocando, né? Hoje você já se preocupa um pouquinho mais. Às vezes a família fica um pouco de lado. Hoje você já... Os amigos, a amizade são valores que você às vezes você tem amigos, mas você parar para conversar, se aconselhar... Então você vai dando valores para coisas que eram secundárias, né, na sua juventude. Então, mas sempre assim, procurando dosar, né? O importante, eu acho, que eu mais gosto mesmo, é de estar realmente trabalhando. A minha rotina é uma rotina de trabalho. E aos fins de semana, elas acabam também virando um pouco de trabalho, porque eu aproveito os fins de semana para visitar as bases. Porque se você está os dias de semana lá em São Paulo, tem que estar lá os dias de semana na Assembleia. Dias de semana você está lá. Eu sobro nos fins de semana para você visitar as suas bases. Então eu utilizo muito os meus fins de semana para visitar as cidades, visitar as lideranças. Mas isso acaba também, é possível você conciliar também um pouco isso com coisas que não sejam só trabalho. Eu digo que as pessoas te recebem de uma forma com tanto carinho, né? Sempre querem te dar o do melhor. Então, acaba virando um trabalho, mas um trabalho que te dá prazer. Qual o seu sonho para o Vale do Ribeira? Olha, meu sonho para o Vale do Ribeira é uma região que tenha toda a infraestrutura que ela merece, que a gente sinta assim, uma infraestrutura fácil, que você não tenha os problemas de infraestrutura que as cidades grandes têm. Você não imagina o que é o trânsito, Taíte, em São Paulo, ao ponto de você ficar 2, 3 horas dentro de um carro, num congestionamento. Então, você ter uma infraestrutura adequada que te permita agilidade para as coisas, que você não tenha transtornos, como esse de vir aqui para o Vale do Ribeira, por uma BR, que você demora 5 horas. Quando você não fica 5 horas parado, né? Você só demora para percorrer 200 quilômetros, 5, 6 horas. Então eu sonho muito com uma infraestrutura, com uma população empregada, trabalhando, porque o trabalho dignifica muito o homem. O homem gosta de trabalhar. O brasileiro gosta de ter o seu trabalho e de ganhar o dinheiro do seu trabalho. Esse negócio de ficar com dádivas, achando que o brasileiro... Não, o brasileiro gosta de ter o seu trabalho, gosta de ter a sua dignidade. Então eu queria ver o nosso Vale do Ribeira com as pessoas trabalhando, com as pessoas usufruindo das riquezas do Vale do Ribeira. Tem gente no Vale do Ribeira que às vezes não conhece, infelizmente, às vezes por falta de condição, e a gente queria muito que conhecesse as praias do Vale.
Tem gente aqui em Registro que ainda não pôde conhecer uma praia, daqui do Vale do Ribeira, pudesse usufruir dessas riquezas, que nós continuássemos com o nosso vale, com uma boa qualidade das suas águas, qualidade do ar boa, uma boa preservação associada a uma boa atividade econômica, as pessoas podendo criar o seu gado, as pessoas podendo plantar a sua pupunha, plantar a sua bananicultura, dentro de um equilíbrio em que você tivesse a preservação, a produção, a qualidade de vida, e as pessoas pudessem usufruir, conhecer as cavernas, elas pudessem curtir essas coisas boas que o vale tem. Qual o seu sonho para o Vale do Ribeira, Samuel? Então, Taíte, meu sonho para o Vale do Ribeira, eu vivo no Vale do Ribeira desde que eu nasci, praticamente. Eu vim para o Vale do Ribeira com 9 meses. Na verdade, eu fui do Vale do Ribeira. Fui na barriga da minha mãe já foi grávida praticamente, para Minas Gerais acompanhar meu pai num trabalho. Meu pai é mineiro de Diamantina, e foram a Governador Valadares. E eu nasci em Governador Valadares. E com 9 meses já voltei para o Vale, porque a minha mãe é aqui do Vale do Ribeira, nascida em Eldorado. O meu avô também, os pais da minha mãe, nascidos em Eldorado. Então nós estamos na região há muito tempo. E o nosso sonho para o Vale do Ribeira é que nós pudéssemos ter, Taíte, uma infraestrutura bem adequada. Você tem um equilíbrio entre o crescimento e a infraestrutura. Não um crescimento desenfreado. As cidades grandes, Taíte, você imagina o que é você ficar num trânsito em São Paulo, num congestionamento 3, 4 horas. A poluição do ar em São Paulo. Então, aqui nós teríamos que ter um equilíbrio de um crescimento bem adequado, para que não... Tem cidades que cresceram, mas cresceram com uma urbanização bem inadequada, com a favelização, que são questões que a gente não quer, que nós temos que, inclusive, intervir para melhorar, né, a vida dessas pessoas nas cidades grandes. Então, o ideal era que aqui o Vale crescesse com uma infraestrutura, você ter uma BR adequada, que as pessoas pudessem ir e vir, mesmo o trânsito na região do Vale do Ribeira, todas elas com estrutura adequada, com boas manutenções, ter uma qualidade boa de infraestrutura, todas com saneamento, você não ter favelas, ter um crescimento adequado, você ter a qualidade das nossas águas do Vale do Ribeira preservada, você ter a qualidade do ar aqui boa, você ter as pessoas aqui com emprego, você ter a possibilidade aqui de que as pessoas tivessem o seu emprego, o seu trabalho, porque as pessoas querem viver do seu trabalho, ter a dignidade de trabalhar e receber e viver bem do seu salário, poder conhecer as pessoas todas do Vale, poderem usufruir das riquezas que o Vale tem, poder conhecer as praias do Vale e curtir as praias, curtir as cavernas, curtir as cachoeiras que o Vale tem, a natureza que o Vale tem, poder viver com uma autossustentação do próprio Vale do Ribeira, com sustentabilidade, poder aqui criar o seu gado, poder aqui plantar sua pupunha, viver da sua agricultura, mas com equilíbrio, com produtividade, com renda, com geração de emprego. É um sonho, porque a região é muito boa. A nossa região, pra você ter uma ideia, Taíte, a nossa região ela tem 23 municípios dentro de uma bacia hidrográfica de vertente costeira, frente para o mar. Tem 23 municípios, cerca de 18 mil quilômetros quadrados, com cerca aí de 350 mil habitantes, em 18 mil quilômetros quadrados. 350 mil. Você pega Baixada Santista, 1.500 quilômetros quadrados. Nós falamos em 18 aqui, lá 1.500. Nós falamos aqui em 350 mil habitantes. Lá eles estão com 2 milhões, praticamente, de habitantes, quase 2 milhões de habitantes. Já com problemas em regiões mais conurbadas. Você pega a capital, a grande São Paulo. Então nós podemos aqui ter um desenvolvimento com um crescimento demográfico adequado, né, com uma boa ocupação do solo mais planejada,
sem grandes problemas de uso e ocupação do solo, né? De usar adequadamente, de nós termos uma ocupação sem ser desenfreada, com qualidade e com uma boa infraestrutura que permita você ir, vir de maneira bem conservada, de maneira bem adequada. Agora, nós precisamos que também o país tenha uma política boa, né, de fortalecimento e desenvolvimento das atividades. Isso é tudo, ninguém é uma ilha, não dá para pensar em ser uma ilha diferente, mas se você disser o que eu sonho, o que eu gostaria, era de ver o Vale do Ribeira dessa forma. Ah, mas o Vale do Ribeira seria uma ilha, então, porque teria que ser todo o país dessa forma. O que nós queríamos é que todo o país fosse dessa forma. Mas o Vale do Ribeira tem suas possibilidades, porque é uma região que ainda não foi desenvolvida, e ao ser desenvolvida, pode ser desenvolvida de maneira mais adequada, diferente de outros lugares que foram desenvolvidos a preços. Tem regiões que têm dificuldade de ter água. Tem regiões já com dificuldade de ter água. Você pega a região de Piracicaba, não está fácil lá. Você pega São Paulo, está tendo que exportar água. São Paulo já pega água de outras regiões, né? Já pega água de outras regiões. Então nós temos tudo aqui. Qualidade do ar, água de qualidade boa e em quantidade boa, qualidade do ar boa. O que nós precisamos aqui realmente é ter essa infraestrutura e essa possibilidade de renda. As pessoas terem seu emprego, terem sua renda e com essa renda poder viver bem e curtir as belezas que o Vale do Ribeira tem, que são únicas. O Vale do Ribeira, praias maravilhosas, cavernas, cachoeiras, Mata Atlântica, preservação, saber viver, né? Nós precisamos também dar um pouco mais de sentido à nossa vida. Olha, a vida, ela não faz sentido por si só. Olha, nós nascemos e é lógico que a vida é uma dádiva de Deus, é a melhor coisa que possa ter. Mas nós é que temos que dar sentido à nossa própria vida. Como é que a gente faz para dar mais sentido? Não é fácil, a vida é muito difícil também, tem suas lutas, mas como é que nós fazemos? Nós mesmos fazemos ela ser melhor. E o que é ser melhor? Né? É estar um pouco de bem consigo mesmo. Nós precisamos... Agora, estar num lugar bom também ajuda. E o Vale do Ribeira é um bom lugar. Muito próximo de Curitiba, muito próximo de São Paulo. É um bom lugar para se viver. Agora, nós precisamos pensar em tirar aquelas pessoas daquela faixa mais difícil de qualidade de vida, que tem menos renda. Então, nós precisamos gerar mais oportunidade, nós precisamos ter programas sociais mais fortes, né? Nós precisamos ter uma preocupação muito grande com o combate ao uso de drogas, a recuperação dessas pessoas. Tem que ter uma política muito forte, inclusive com a participação local do município, com a preocupação dos prefeitos, dos vereadores com relação a essa questão. Pode ficar esperando que algo venha e resolva. Não, nós precisamos resolver as nossas próprias questões. Então tem que ter essa visão bem social. Nós precisamos participar quando pudermos. Não é obrigado, não é todo mundo, mas participar da vida da comunidade, participar de uma entidade, né? Ajudar um pouco mais o MAPAI, participar de entidades sociais que possam estar ajudando na vida das pessoas. Isso dá mais sentido à vida. Então, ter fé, né? Batalhar, ter fé também. Então, o que eu sonho para o Vale do Ribeira é isso. É isso que eu sonho para o Vale do Ribeira. Seu projeto político para o futuro, deputado estadual ou deputado federal? Taíte, olha, o homem, no fundo, na política também, ele está muito sujeito a... Ele tem que fazer a parte dele, mas ele também está sujeito às circunstâncias. As circunstâncias também, eu fico pensando, eu fui candidato a prefeito naquela eleição em Registro. Será que se eu fosse em outra, eu ganharia? Será que a conjuntura era a mesma? Será que... Então, você tem que fazer a sua parte, você tem que ser um homem correto, trabalhador, ter as suas qualidades. Você tem que fazer tudo com muita correção nas relações,
Mas também tem o momento. O momento também diz sempre o que você deve fazer, as pessoas. Então, eu prefiro aguardar isso sempre para o momento mais adequado. Eu sempre acreditei que você tem que trabalhar, fazer a sua parte. Porque às vezes o momento é propício, mas você não fez a sua parte. Às vezes o momento até surge. Às vezes você é um bom prefeito, trabalhou, vem a reeleição. Surgiu o momento da sua reeleição. Às vezes você não trabalhou. Pode vir o momento da reeleição, mas você não fez a sua parte. Então, o mais importante é você fazer a sua parte. Então, eu vou trabalhando, como sempre trabalhei. Trabalhando. O momento, às vezes, vai dizer para você, você tem que ser federal, você tem que ser estadual. Vai dizendo para você o que você deve fazer. Então, eu prefiro ir trabalhando. Eu sempre acreditei nisso, na força do trabalho, na sua luta, no jeito de você ser. Depois, ver o que vai fazer. Como você acha que poderia ajudar mais a região, como deputado estadual ou federal? Olha, eu acho que os dois podem ajudar muito a região. Eu acho que é muito bom que a região possa ter um deputado federal e um deputado estadual. Seria muito bom. Uma não exclui a outra. Eu acho que é importante um deputado estadual, você pode ajudar muito a região, a gente tem lutado bastante, está próximo do governo, articulando, fazendo, ajudando, mas como deputado federal também. Eu acho que um deputado federal da região pode ajudar muito a região. Nós aqui falamos de duas coisas que são questões federais. A BR-116 é governo federal, né? A ferrovia é governo federal. Então, você pode também, como deputado federal, estar ajudando muito a região nessas questões que são importantes. E ajudando, por exemplo, nós falamos aqui de legislações estaduais, falamos da lei de combate ao álcool, falamos, por exemplo, tem uma lei que foi muito importante, que é a de combate ao fumo. Nós, quando éramos deputados, aprovamos uma lei, enquanto deputado estadual, que proibiu fumar em ambientes coletivos, bares, restaurantes. Então são legislações. Agora, tem legislações que são federais, que um deputado federal pode ajudar muito mais. Por exemplo, o voto distrital. O voto distrital que nós conversamos aqui é uma legislação federal. Então, ter um deputado federal nessa luta seria muito bom também. Eu acho que as duas coisas são muito importantes para o Vale do Ribeira. Muito obrigado, Samuel, por receber aqui, por dedicar esse tempo seu. Deixa uma mensagem rápida para os internautas. Olha, Taiti, eu é que agradeço muito essa oportunidade. Quero deixar um grande abraço aqui a você e a todos os internautas e dizer da importância aí da internet nas nossas vidas. E parabenizá-lo pelo seu trabalho e dizer aos internautas aí que eles possam continuar prestando informações, compromissos, mobilizando as pessoas através da internet, colocando opiniões, se relacionando, porque esse é um instrumento muito moderno, muito útil na vida das pessoas. O que seríamos de nós aí sem a internet hoje? Você vê que há pouco tempo atrás nós não tínhamos, e o quanto avançamos através da internet. Estamos praticamente globalizados, né, através da internet. Então, eu quero desejar aí muitas felicidades aí a todos os internautas e deixar o nosso grande abraço e aproveitar para deixar o nosso contato também, porque é sempre bom, né, que entre em contato conosco. Nós temos o nosso Twitter, nós temos o nosso Facebook, nós temos o nosso e-mail, que é importante que vocês também estejam aí conosco se relacionando. Vou deixar o meu e-mail, samuelmoreira@l.sp.gov.br, e no Twitter é Samuel Moreira, Facebook também Samuel Moreira. Muito obrigado aí, um forte abraço a todos. Muito obrigado. Carlos Taiti Nogueira, do escritório do deputado Samuel Moreira, para a Web TV Taiti Vídeo.